derrama teu fogo, Senhor, sobre nós, sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. O fogo do céu, o fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Eu quero, cante. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Os dependentes, ergue os braços e diga: Eu quero teu fogo, Senhor. Amado Espírito Santo, é na autoridade do nome de Jesus que eu me coloco à sua disposição agora para pregar a palavra que não é minha, mas a palavra que é tua. Eu quero apenas, Espírito Santo, ser um facilitador. Eu quero ser uma ponte que liga a vida de cada pessoa que está agora sintonizada na rede Século 21, de cada pessoa que está aqui neste auditório, que carrega o nome do grande apóstolo das nações, São Paulo. Eu quero entrelaçar o meu coração com o coração dos funcionários desta emissora. Eu quero entrelaçar o meu coração com o coração desses queridos e ungidos irmãos do Ministério Excelsis, para que a palavra que um dia o Senhor inspirou no coração do profeta Isaías, ela aconteça agora. Que a palavra proclamada, ela não volta para o céu sem colher o seu resultado. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está agora rezando conosco aqui no auditório, ergue teus braços. Não há uma pessoa em casa agora que está acompanhando pelo aplicativo, no telefone, pela parabólica, pelas transmissoras. Não há uma pessoa agora que não precise do Espírito Santo. Todos nós precisamos do Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo. Estamos na hora favorável. Foi num domingo, exatamente por volta das 9 horas da manhã, que a promessa se cumpriu. E nós vamos cantar mais uma vez: eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, um fogo que me tire da mornidão, um fogo que me tire do pecado, um fogo que me tire da prostração, que não é a prostração aos pés de Jesus, um fogo que me tire da enfermidade, um fogo que me tirou a esperança. Eu quero agora, Espírito Santo, a esperança de volta. Eu preciso do teu fogo, Senhor. Eu quero, diga, eu quero teu fogo, Senhor. Mais uma vez, eu quero Teu fogo. Você em casa, peça: Senhor, seja renovado em você o seu batismo no Espírito Santo. eu quero teu fogo, Senhor.
Espírito Santo, que a glória do Senhor se manifeste nessa hora. Nós que estamos aqui, vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir com toda a força do nosso coração, aleluia. Você que está aqui pode se sentar. Você que está em casa, vem comigo, levita de Deus, aleluia. Com muita alegria, eu me coloco à sua disposição, Senhor. E eu quero me apresentar, o Padre Aguinaldo já falou. Eu me chamo Evandro Nunes, sou lá da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Membro da Renovação Carismática Católica naquela diocese. Exerço meu ministério no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos. Sou casado com minha esposa Solange, pai de 4 meninas, só mulheres lá em casa, aleluia. O varal lá de casa é bem desproporcional mesmo, viu? Glória a Deus. E sou uma pessoa apaixonada pelo Espírito Santo. Pronto, já falei de mim. Agora eu quero falar daquele que nos envia. Pega a tua Bíblia, nós vamos fazer uso dela agora para a primeira pregação que tem como tema o poder da amizade com Deus. Esse é o tema da pregação. Sua Bíblia, abra aí no livro do Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, é o texto que nós vamos proclamar nesse instante, a partir do versículo 1. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a este homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será festa para o Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber, depois se levantou para se divertir. O Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que lhes havia ordenado, fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho visto a este povo, é um povo de cerviz dura. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira, e eu os consuma, e farei de ti uma geração, uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que, ó Senhor, acende a tua ira contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haviam de dizer: ele os fez sair com engano para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra? Abranda o furor de tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que prometi dá-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. O Senhor desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo apaixonado aí na tua palavra. É uma alegria reencontrar
os queridos amigos aqui do Ministério Excelsis, voltar a esta casa de oração e abençoar você por meio do programa Louvemos o Senhor. Nesse tema que o Senhor nos inspirou para essa pregação, o poder da amizade com Deus, essa palavra que foi trazida a nós agora e proclamada, Êxodo capítulo 32, versículo 1 e seguintes, é uma etapa da história do povo de Israel na relação com Deus. Israel é a nação santa, é o povo escolhido por Deus, é o povo da herança. Mas você já deve ter ouvido falar da história de José do Egito. Um homem que tinha sua família e seu pai Israel tinha uma inclinação maior para ele, uma predileção por ele, e isso era muito notório dentro de sua casa. Seu pai destacou uma túnica que era exatamente nas medidas perfeitas para os ombros de José do Egito. E isso gerou no coração dos irmãos de José do Egito um ciúme muito grande, a ponto de eles desejarem até mesmo a morte desse irmão e tramarem a morte de José do Egito. Mas como isso seria assim um escândalo para todos, resolveram então tomar uma outra medida. Então vamos vender nosso irmão. Quando uma pessoa perde a essência, ela se transforma até mesmo num produto. E José do Egito era aos olhos de seus irmãos, não um irmão, mas uma ameaça e depois disso um produto. Ele é vendido pelos irmãos ao preço de 20 moedas. Cristo foi vendido por 30, nós sabemos. Cristo foi vendido por um preço de um escravo. Então, José do Egito, que valia 20 ciclos de moedas, dava em torno de 2,3 kg de moeda. Era esse o preço que valeu este menino chamado José do Egito. Só que quando ele cresce, ele é vendido, é extraditado para o Egito, deportado para o Egito. Ele começa a trabalhar no palácio do faraó. E à medida que ele vai trabalhando, ele vai crescendo em prestígio junto ao rei do Egito, que é exatamente o faraó, a autoridade máxima daquela região. Por que que isso acontece? Porque José era um homem que tinha uma habilidade muito grande para decifrar sonhos. José recebeu de Deus um dom, que era ter sonhos proféticos e ao mesmo tempo decifrar estes sonhos proféticos. Aquela região da sua terra natal passa por uma grande seca, passa por uma grande devastação, passa por uma grande carência, aquela terra natal, que atinge em cheio a família de José do Egito. Só que no tempo em que essa região, essa terra natal de José do Egito passa por essa grande crise, José foi crescendo nessa credibilidade junto ao faraó e consegue decifrar um sonho que o faraó teve e nenhum de seus súditos tinha conseguido decifrar até então. O que acontece a partir daí?
esse prestígio, essa credibilidade que José adquire, depois vai fazer com que ele se encontre com a sua família, que está passando um perrengue terrível, por causa desse momento, dessa crise que está acontecendo na sua região, na sua terra natal. José, que goza dessa alta credibilidade com o faraó, demonstra aqui uma grande característica daqueles que são amigos de Deus. Os amigos de Deus sonham. E olha como essa palavra, irmãos, é tão combatida nos dias de hoje. Você já viu alguém dizendo assim: fulano, esse aí é sonhador demais. Olha essa fulana aí, vive sonhando. Como essa palavra, sonhador, é tão criticada, zombada, contestada. Mas os amigos de Deus são homens ou mulheres que sonham. E se talvez você for perguntado hoje, qual é o teu sonho? Você sabe responder na lata? Qual é o teu sonho? Ou o que roubou os sonhos de Deus sobre a sua vida? Passa-se o tempo. Aquela geração de José morre. José morre. Nasce uma nova geração. E eis que entra Jacó e mais 11 famílias entram no Egito. Então nós estamos falando de 12 famílias, 12 tribos que entram no Egito e se instalam no Egito. Se instalam no Egito e se multiplicam. Porque os israelitas começam a gerar filhos, e a partir disso, o que vai acontecer? Um novo faraó é constituído como a autoridade máxima do Egito, e a partir disso, uma grande preocupação. Este novo faraó, que assume o governo do Egito, não conheceu José do Egito, que já tinha morrido. Diga para quem está do teu lado: você está entendendo, abençoado? Está entendendo? Pergunta aí, está entendendo? Eu quero que você entenda. Você em casa precisa entender, não é só ouvir. E quando este faraó é erguido a mais alta patente, a mais alta hierarquia, o responsável do governo do Egito, ele levanta uma preocupação dizendo: olha, existe muito israelita aqui, tem muito israelita e eles já estão sendo em número maior que os egípcios. Então, se continuar nessa toada, vai chegar um momento em que nós, por sermos em menor número, seremos escravizados por eles. A maioria domina na mentalidade do faraó. Para não acontecer isso, então o que vamos fazer? É melhor que nós os escravizemos. Então vamos começar a escravizar estes israelitas, a oprimi-los, para que eles não cresçam, para que eles não se multipliquem, para que eles sejam sufocados e a partir disso, inibidos, eles se encolham, eles se recolham e não se manifestem. Lembra, Israel é a nação, é a queridinha do Senhor. E a partir desse momento, o que vai acontecer? Esse povo começa a ser escravizado. Começa a ser oprimido. É estabelecida uma lei. E a lei diz: toda mulher hebreia que gerar filhas, a filha vai poder viver. Mas se a hebreia gerar um filho varão, um filho homem, este filho homem deve morrer. Foi essa a ordem que foi dada pelos egípcios.
Nesse contexto que hoje na nossa linguagem podemos chamar de infanticídio masculino, que todo homem, todo filho homem era morto, nasceu, é homem, morre. É mulher, preserva. É homem, morre. Nesse contexto é que nasce este personagem aqui chamado Moisés. Sua mãe, uma hebreia, tem esse filho e ela já sabe, ele pode ser morto. O que ela faz? Ela esconde seu filho, passa com ele por 3 meses, mas não poderá sustentá-lo, não poderá conviver com ele. Chega um momento que, para evitar a morte de seu filho, o que ela faz? Ela pega um cesto de vime, coloca alguns panos naquele cesto de vime, coloca a criança dentro daquele cesto e coloca à beira de um rio. E o rio vai levar aquela criança para onde a correnteza puder. Mas era uma segurança para a mãe dizer assim: pelo menos ele não será morto. Eis que um dia está descendo para tomar banho neste rio a filha do faraó, da maior autoridade do Egito. E ela, ao descer para tomar banho, ela avista aquela cesta de vime que não tinha afundado, mas estava boiando ali no rio. E dá uma ordem para as suas súditas, né? Para as suas funcionárias, para as suas empregadas: peguem aquela cesta. Quando as funcionárias trazem a cesta de vime aos pés daquela filha do faraó, quando elas abrem o cesto, começa aquele som: buá, buá, buá. Aquela criança começa a chorar. Se a gente olhar com os olhos da carne, vai dizer assim: é uma criança. Mas era mais que uma criança. Ali estava não só uma criança chorando, ali estava o futuro de uma geração. Ali estava o amigo de Deus, assim a Bíblia chama Moisés. E ela dá exatamente este nome porque Moisés significa nascido das águas. Como ela encontrou nas águas, então este será o nome deste menino. E Moisés cresce ali no palácio do faraó. E depois ele vai se constituir, toda uma história que você conhece. Vem depois de um bom tempo em que ele já é casado e está pastoreando as ovelhas do seu sogro, que se chama Jetro. Ele está pastoreando as ovelhas e eis que ele sobe num monte chamado Moriá. E ali no monte Moriá ele vê um espetáculo. Uma sarça, uma espécie de um arbusto que está em chamas, mas aquele fogo não consome a madeira que está ali. Dizem os místicos da igreja que a coroa de espinhos de Nosso Senhor foi forjada naquele fogo, ali da sarça ardente. Ali Moisés recebe o chamado. Ali Moisés conhece a sua vocação. E é enviado para o faraó. Lembra da história de opressão, de escravidão? É ali que Deus se comunica com ele dizendo: eu ouvi e vi a opressão que recebeu o meu povo. Eu ouvi o choro, eu ouvi o desespero, eu vi a angústia desses filhos amados, desse povo com quem eu fiz aliança. Agora eu quero que você vá lá, Moisés, e ponha a ordem. Coloca o que está desordenado em ordem. O que é o que está desordenado? Esse povo
serve para adorar a mim e não para adorar o faraó. Esse povo serve para servir a mim e não o faraó. E Moisés naquela luta também interior, mas o que eu faço? O que eu falo? Fala que o eu sou te enviou. E Moisés vai, liberta. Deus envia a uma disputa, né? A uma batalha do faraó para com Deus, a ponto de Deus enviar 10 pragas sobre o Egito. E a partir disso, o povo finalmente é liberto, atravessa o Mar Vermelho. Você conhece aquele salmo que a gente proclama na Páscoa, né? Afogou os carros e os cavaleiros e o povo passou a pé enxuto. E a partir daquele instante, o que vai acontecer? O povo precisa só olhar, obedecer a Deus na pessoa de Moisés. Olhar para o jeito de Moisés falar, olhar para o jeito de Moisés andar, olhar para o jeito de Moisés resolver, porque é assim que se constitui a amizade. Moisés agora não é apenas um hebreu, Moisés é o amigo de Deus. A tal ponto, minha gente, que quando o povo estava no acampamento, no deserto, a gente sabe, foram 40 anos para atravessar fazer aquele percurso, aquele trajeto. Quando Moisés se detinha com Deus no alto da montanha, às vezes ele descia com o rosto resplandecente e as pessoas não conseguiam olhar sem um lenço sobre o rosto para o rosto de Moisés, porque tamanha era a glória que estava no rosto de Moisés. Está aqui uma outra característica de quem tem amizade com Deus. É uma pessoa que resplandece. O que é uma pessoa que resplandece, Evandro? É uma pessoa que onde chega não contamina, pelo contrário, contagia. E quando ela chega é aquela vibração, e quando ela chega é aquela alegria que se estabelece, uma alegria que é fruto do Espírito Santo. Uma alegria que é graça do Espírito. Aí a gente se lembra do que diz o nosso querido Papa Francisco: não dá para evangelizar com cara de cemitério. Não dá para evangelizar com cara de cemitério. E Moisés faz este relacionamento com Deus cada vez mais se estreitar, cada vez mais vai se estreitando, cada vez mais vai se estreitando. E à medida que vai se estreitando, as pessoas vão percebendo que Moisés é o grande amigo de Deus, o homem que consegue estar com Deus face a face. Diz o livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, sustentando o coração daqueles que o temem. E Moisés é exatamente este homem. Moisés se coloca nessa situação. E agora, os olhos do Senhor, que estavam sobre Moisés, estão sobre você. Sim, porque o Deus que me colocou aqui, o Deus que te colocou aí, é o Deus adorado por Moisés. O Deus que nos reúne neste momento, o Deus que nos coloca frente a frente, é o mesmo Deus que foi adorado por Moisés. Este homem, Moisés, ele tinha tudo, absolutamente tudo, para ser um cara que estacionasse no vitimismo. É ou não é? Se você for olhar para a história dele, não foi criado pela mãe biológica, foi colocado num cesto. Depois ele vai ficar sabendo disso. Foi levado por uma família que praticamente era inimiga do seu povo. O faraó era inimigo dos israelitas. Então veja como este homem tinha todas as características de alguém que podia viver estacionado na fila do vitimismo. Moisés tinha tudo para crescer um homem complexado.
E se você for olhar para as realidades que cercam a nossa vida, a geração desse tempo, a geração de cristãos desse tempo, quantas pessoas que paralisam nas amizades dos homens. Quantas pessoas que vão estacionando porque não deu certo a amizade com esse ou com aquele. Quantas pessoas que vão mensurando, por exemplo, a amizade a um número de seguidores em redes sociais. Ou acontece alguma coisa e eu não quero mais, eu não estou mais afim, eu estou decepcionado, deixando de seguir em 3, 2, 1, acabou para mim, não tem mais. Oh, meu Deus. Diga para quem está do teu lado, ainda bem que ele não está falando de nós. Diga, ainda bem que ele não está falando de nós, irmão. Aquele povo que vive, sabe? Não, eu estou decepcionado, eu não quero mais, eu não estou mais afim. Chega. Queridos, nós precisamos entender que a amizade de Deus nos preenche e faz de nós pessoas bem resolvidas. Os amigos de Deus têm essa poderosa característica, são pessoas bem resolvidas com o seu passado. Pessoas que olham para a sua história e não ficam se lamentando, porque a amizade com Deus, ela renova todas as coisas. A amizade com Deus, ela refaz caminhos, ela refaz o nosso jeito de falar, ela refaz o nosso jeito de fazer, ela refaz o nosso jeito de decidir, ela faz tudo aquilo que nós precisamos. Aí eu te falo, meu irmão, minha irmã, quer fazer as pazes com o seu passado? Quer viver bem o seu presente? Quer preparar um futuro admirável? Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. E é tão extraordinário isso que, quando a gente olha para a história dos apóstolos, a gente vai perceber que os apóstolos vão convivendo com Jesus durante 3 anos. Eles não pregam, eles estão assistindo Jesus operar, eles estão assistindo Jesus fazer, eles estão vendo Jesus pregar, estão vendo Jesus curar, estão vendo Jesus libertar. Só que no 3º ano da convivência com Jesus, Jesus diz assim para eles: agora nós vamos subir o nível. Agora nós vamos mudar de patamar. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Eu tenho pregado o evangelho por esse Brasil e até fora. E o quanto é comum eu receber e-mails de pedidos de uma missão, seja uma tarde de louvor, seja um dia de encontro como esse, seja um final de semana inteiro, seja uma noite oracional. E as pessoas dizem assim, encontro para servos, encontro para servos, encontro para servos, encontro para servos, encontro para servos. Mas até hoje, nunca entrou na minha caixa de e-mail um tema de encontro assim: primeiro encontro dos amigos de Deus. Porque parece que a gente se acostumou em ser servo. Eu sou servo e tá bom. Claro que o amigo serve, mas quando Jesus diz assim, o servo não sabe o que faz o seu senhor, ele está querendo dizer, eu quero te chamar a um nível de intimidade comigo, que você vai conseguir ver coisas que os outros não veem, e ouvir coisas que os outros não ouvem. Você está afim ou vai ficar conformado com essa história que você está vivendo? Moisés foi este homem. E nesse capítulo que nós proclamamos, veja, Deus libertou o povo. Deus tirou da escravidão, Deus viu o choro, viu o lamento, levou 40 anos para sair, agora eles precisam ir para a terra prometida. Só que, à medida que eles vão andando, Moisés não muda,
Porque o amigo de Deus não muda. Ele pode perder tudo, mas ele não abre mão da amizade com Deus. O povo seguia o mesmo caminho e Moisés seguia do mesmo jeito. Eu me encontrei com Deus na montanha, é na montanha que eu vou me encontrar com Ele. Eu me encontrei com Deus na montanha, é na montanha que eu vou para lá. A ponto de, nesse episódio aqui, nesse capítulo 32, Moisés foi lá para o alto da montanha, estava entretido com Deus lá, e o povo lá embaixo na planície reclamando. Esse Moisés aí, ó, que libertou a gente, foi para onde nós não sabemos e não sei se vai voltar. Faz um Deus para nós. Queridos, quando eu não sei esperar a resposta de Deus, eu vou fabricar o meu próprio Deus. Quando eu não tenho paciência para esperar o retorno de Deus com aquilo que Deus precisa e vai me dizer, porque Ele é um Deus que se comunica, eu corro o risco de fabricar o meu próprio Deus. E nós estamos envolvidos numa geração de gente que quer respostas imediatas. E eu quero para agora, eu quero para agora, eu quero para agora, eu quero para agora, eu quero para agora. Tem que ser hoje. Se o senhor não falar hoje também não serve mais. Eu te abandono, eu te troco, eu não quero mais, não estou mais afim, já perdi a paciência, é muito tempo esperando. Não. Espera Deus voltar com a resposta que Ele tem. Demore o tempo que demorar. Mas é uma resposta divina. Sempre será uma resposta divina. E o povo não quis esperar. Mas aí, para a gente terminar, acontece um fato extraordinário. Deus está decidido. E quando a gente fala que Deus está decidido, nós estamos dizendo que Deus deu uma palavra, e não tem ninguém que vai desdizer o que Deus disse. Ou seja, se Deus falou, está falado. Acabou. É sentença final. Não tem ninguém que fala assim, não, peraí, deixa eu tirar o que Deus falou para falar outra coisa. Entende? E aí a gente precisa entender uma coisa. Deus aqui está decidido. Ele, claro, libertou o povo, tirou da escravidão, fez chover maná, e quando o povo reclamou do maná, fez chover codornize, tinha pão e tinha carne, o povo comeu sem precisar plantar, sem precisar produzir, tudo providência divina, e o povo reclamou. Ah, mas a gente tem saudade da cebola, lá no Egito pelo menos tinha cebola, aqui a gente só come pão, aqui a gente só come codornize. E Deus está decidido. Eu vou acabar com tudo. E propõe isso para Moisés. Já pensou na sua casa? Alguma coisa que está errado. E Deus fala assim, então vamos exterminar tudo. Vou ficar só com você. E vou refazer tudo a partir de você. Você aceitaria? E Deus vai olhar para você e falar assim, você. Eu recomeço tudo só com você. Os outros vou limar tudo. Aí você fala assim, mas eu? Quer dizer, eu então? Já pensou o ministério? O ministério não passa por crise, né? Olha, Júlio, o Excelsior está me dando dor de cabeça, vou passar o facão geral, vou começar tudo só com você. Ô Senhor, mas eu? É porque você é o meu amigo, você é o ungido, você é o cara. Qual foi a resposta de Moisés? Não, Senhor. Eles não estão te adorando hoje. Eles não estão te obedecendo hoje. Mas lembra que houve um tempo lá atrás que eles te obedeceram. Houve um tempo em que eles foram teus amigos. Houve um tempo em que eles se dobravam na sua presença. Houve um tempo em que eles fizeram do teu jeito. Houve um tempo em que eles agradaram o teu nome. Então, não castigue-os agora por aquilo que eles estão fazendo agora. Faça memória daquilo que eles fizeram lá atrás. E eu termino dizendo, o amigo de Deus tem o poder de fazer Deus mudar de ideia. Como é que está teu nível de relação com Deus?
Vamos ser amigo. O amigo tem a capacidade até mesmo de fazer Deus mudar de ideia. Padre Aguinaldo, vamos ser amigo, né? Vamos ser amigo né? de Deus. Que lindo isso. Porque nós somos às vezes egoístas e pensamos na gente. Muito importante que você está falando. Moisés, eu começo com você do zero. E ele falou, não, tem esse povo. Lembra do Abraão, do Isaac, do Jacó. Então, irmãos, nós somos uma família, uma comunidade, somos igreja. Não podemos pensar só em nós, pensar no todo, no bem de todos.